Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus de toda consolação, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Santo Ofício da Imaculada, hoje sendo o dia de Nossa Senhora da Conceição, a Imaculada Aparecida, não é? Na Noa, nessa tarde, diz assim: sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve, cidade de torre guarnecida, de Davi com armas bem fortalecida, de suma caridade sempre abrasada, do dragão a força foi por vós prostrada. Ó mulher tão forte, ó invicta Judite, que em vós alentastes o sumo Davi. Do Egito curador de Raquel nasceu, do mundo salvador Maria nulo deu. Toda é formosa, minha companheira, nela não há mácula da culpa primeira. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais, ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançai-me do vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu que agora venere com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o brembo da bem-aventurança, pelo merecimento do vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez, quem está na minha página, curtindo, compartilhando nos seus grupos, para que assim chegue a muitos, né? Mesmo sendo feriado, muitos estão em lazer, muitos estão viajando ou se divertindo com as crianças, com os filhos, os netos, os sobrinhos. Mas vamos dar a nossa aula, não é? Ficamos na sexta-feira, na página 134 do nosso Catecismo da Igreja Católica, o número 472, que fala justamente de que maneira o Filho de Deus é homem. É o quarto inciso, que tem o subtema a alma e o conhecimento humano de Cristo. Vamos avante. O primeiro número, que é o 472. Esta alma humana, que é o Filho de Deus, que o Filho de Deus assumiu, é dotada de um verdadeiro conhecimento humano. Enquanto tal, este não podia ser em si ilimitado. Exercia-se nas condições históricas de sua existência no espaço e no tempo. Por isso, o Filho de Deus, ao tornar-se homem, pôde aceitar crescer em sabedoria, em estatura e em graça, como diz o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52.
e também informar-se sobre aquilo que, na condição humana, se deve aprender de maneira experimental. Isso correspondia à realidade de seu rebaixamento voluntário na condição de escravo. Atenção aqui, não é? Vejam o que diz justamente o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 34, depois capítulo 8, 27, depois João 11, 34. É preciso entender este número que fala da alma humana, não é, de Cristo Jesus. Esse número nos coloca uma realidade profundamente, veja, imanente, empírica, não é? Antropológica, humanista. Porque diz o Catecismo da Igreja Católica que nesta condição humana ele era limitado. Não podia ser ilimitado, veja, enquanto tal, na alma humana, este não podia ser em si ilimitado. Por isso que o evangelista Lucas atesta, no capítulo 2, versículo 52, que o menino crescia em idade, tamanho e graça diante de Deus. Diante de Deus. Não é? Como de Filipenses, Paulo diz, no capítulo 2, versículo 7, sendo da condição divina, não se apegou, mas se esvaziou, quando ele vai falar do mistério da kenosis, do esvaziamento. Mas quem está com a Bíblia aí, não é? Vamos conferir esses números, ou seja, Marcos 6, Marcos capítulo 6, para a gente fundamentar e deixar amarradinho, para não cair em heresias, não é? Como vimos a história das heresias, e ainda estamos vendo, é o Marcos capítulo 6, versículo 38, por primeiro. Pegue aí, versículo 38. O que é que diz? Vejam, respondeu-lhes, quantos pães tendes? Ide ver. Averiguaram e lhe disseram, 5 e 2 peixes. Quer dizer, ele multiplicou, mas ele, veja, sendo Deus, pediu a Deus. Pediu ao Pai. Na condição humana aconteceu um milagre, para dizer que aconteceu um milagre, que ele rogou aos céus, pediu a Deus que, vejam, fizesse um milagre, deu graças. Vamos ver o capítulo 8 do mesmo Evangelho, e 27, que é a resposta de Pedro a pergunta de Jesus, que é a confissão de Pedro. Jesus empreendeu viagem com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntava aos discípulos, quem dizem aos homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? E todos os homens diziam que Jesus era um dos profetas, ou seja, um homem. Um homem. Agia, não é, como no dom. Veja. Depois vamos para João, capítulo 11. João 11, 34. João 11, 34. E disse muito agitado, onde o colocaste? Dizem-lhe, Senhor, vem ver. Não é? João 11,
quando Jesus viu Maria chorando e também os judeus que acompanhavam, estremeceu por dentro. Quer dizer, humanamente Jesus estremeceu por dentro e chorou humanamente. Quer dizer, somente o humano tem sentimentos, né? Essa linguagem humana tem sentimento. Enquanto humano, Jesus chorou. Nós não podíamos dizer, e Deus chorou, né? Mas enquanto na condição humana, Jesus chorou, como coloca aqui esse número 472 do Catecismo. Vejam, vamos para o 473. Mas, ao mesmo tempo, este conhecimento verdadeiramente humano do Filho de Deus exprimia a vida divina de sua pessoa. De sua pessoa. A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, mas por sua união ao Verbo, conhecia e manifestava nela tudo o que convém a Deus. Este é, em primeiro lugar, o caso do conhecimento íntimo e direto que o Filho de Deus, feito homem, tem de seu Pai. O Filho mostrava também em seu conhecimento humano a penetração divina que tinha dos pensamentos secretos do coração dos homens. É fantástico isso aqui, extraordinário. Veja, como diz São Gregório Magno, falando no seu discurso. E também é o número, este número aqui, que exprimia a vida divina de sua pessoa. Pessoa aqui, veja, são três pessoas, um só Deus. A pessoa expressa a persona, não é? Expressa a missão de Jesus. Que o nome de Jesus já traz a missão dele. Deus salva aqui. E no Danzig, não é? Vamos para o número 475. Vamos ver. O número 475 vai falar. Vamos avante. 475, quando fala, não é, ao patriarca Eulógio de Alexandria, fala do conhecimento de Cristo contra os agnoetas, a heresia dos agnoetas. Daí se diz também que só o Pai conhece, já que o Filho, substancialmente a ele, por sua natureza, pela qual está acima dos anjos, tem como saber o que os anjos ignoraram. Daí se pode compreender também de maneira mais precisa que o unigênito, encarnado e feito homem, perfeito, em prol de nós, conhecia o dia e a hora do juízo na natureza da humanidade, todavia não conhecia a partir da natureza da humanidade. Assim, o que em esta conhecia, não conhecia por esta, pois o Deus feito homem conhecia o dia e a hora do juízo mediante o poder da sua divindade. Deixa claro, né? Vejam, a ciência, portanto, que ele não teve da natureza da humanidade, pela qual junto com os anjos ele foi criado, com os anjos que são criaturas, ele o negou. Portanto, Deus e o homem conhecem o dia e a hora do juízo, mas isso porque Deus é homem. Deu para entender, não é? O por e o em, certo? Pela natureza humana ele não conhecia, mas na natureza humana ele conhecia, porque ela está amparada também pela natureza divina, sendo verdadeiro homem, é também verdadeiramente Deus, certo? Por isso que a gente pode distinguir
enquanto a natureza humana, ele teve que experimentar, teve que desenvolver, né? Teve que crescer. Mas na natureza divina já nasceu pronto, já era Deus, né? Desde como a gente diz, não é no embrião, no feto e em todo o desenvolvimento no seio da bendita Virgem Maria. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, só uma dica, não é? Ou uma informação que muitos não sabem, a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida é uma imagem grávida, ela está grávida, não é? Aqui a imagem que apareceu nos rios, ela está grávida. Vamos avante, não é? Temos também aqui, vejam, temos também aqui toda uma conferência e um fundamento bíblico. Porém, na distinção das duas naturezas, nós já esgotamos. Vamos para o segundo subtema deste inciso, o quarto inciso, que é a vontade humana de Cristo. Vamos ver a vontade humana de Cristo, que é o número 475. Paralelamente, a Igreja confessou no 6º Concílio Ecumênico que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, divinas e humanas, não opostas, mas cooperantes, de sorte que o Verbo feito carne quis humanamente, na obediência a seu Pai, tudo que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo por nossa salvação. E aqui quem diz é o 3º Concílio de Constantinopla, em 681, na 18ª sessão, no Definitio do Abus in Christo voluntatibus et operationibus, não é? Nós encontramos aqui nos números 556 a 559 do Desegno. É a lei, não é? Se tiver algum advogado estudando o catecismo da Igreja Católica tem uma linguagem legislau, em parágrafos, em artigos, em incisos, certo? Vamos ver aqui 556 a 559, quando fala da definição sobre as duas vontades e atividades de Cristo. Foi aquela frase em latim que eu acabei de ler, certo? Vamos lá. Que é a 18ª sessão, que aconteceu no dia 16 de setembro de 681. Veja, no 6º para o 7º século. No início, vamos avante. Do mesmo modo, proclamamos nele, segundo o ensinamento dos santos padres, duas vontades ou quereres naturais e duas operações naturais, sem divisão, sem mudanças, sem separação ou confusão. E as duas vontades naturais não estão longe disso, em contraste entre si, como afirmam os ímpios hereges. Mas a sua vontade humana é obediente, sem oposição ou relutância, ou melhor, é submissa à sua vontade divina e onipotente. Era necessário, de fato, que a vontade da carne fosse guiada e submissa à vontade divina, segundo
o sapientíssimo Atanásio, né? Onde ele justamente fala da perfeito na divindade. Aqui, tomado quase literalmente da definição do Concílio de Calcedônia. Vamos avante, que ainda tem. Como, de fato, a sua carne é chamada a carne do Verbo de Deus, e realmente o é, assim a vontade natural da sua carne é chamada e é vontade própria do Verbo de Deus, segundo o que ele mesmo afirma: desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, versículo 38. Chamando sua vontade da sua carne, já que a carne se tornará sua. De fato, como a sua carne animada, toda santa, imaculada pelo fato de ser deificada, não foi cancelada, mas permaneceu no próprio estado e no próprio modo de ser. Assim também a sua vontade humana, ainda que deificada, não foi cancelada, mas antes salvaguardada, segundo o que diz Gregório, o teólogo, abre aspas, com efeito, o seu querer, por ser ele reconhecido como Salvador, não é contrário a Deus, pois é totalmente divinizado. E ele fala aqui, é o Gregório de Nazianzeno, não é? Quando fala na oração número 30 que ele escreve. Nós louvamos no mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, nosso verdadeiro Deus, duas operações naturais, sem divisão, mudança, operação ou confusão, isto é, uma operação divina e uma operação humana, conforme com toda clareza afirma o divino pregador Leão. Cada natureza opera em comunhão com a outra segundo o que lhe é próprio. O Verbo opera o que é próprio do Verbo. O corpo cumpre o que é próprio do corpo. Não atribuiremos de certo uma só natureza, operação a Deus e a criatura, para que não elevemos a criatura até a substância divina, nem rebaixemos a sublimidade da natureza divina ao nível que convém à criatura, pois reconhecemos que tanto os milagres como os sofrimentos são de um só e mesmo, segundo os respectivos propriedades da natureza de que é composto, e nas quais tem o seu ser, como com divina eloquência, disse Cirilo, né? Este texto parece reproduzir em estilo bastante livre o teor doutrinal, sobretudo da carta sinodal a Nestório, como escreveu o São Cirilo a Nestório. Conservando, portanto, inteiramente o que é inconfuso, indiviso, resumimos tudo nesta única expressão, crendo que é da Santa Trindade, também depois da encarnação, o Senhor nosso Jesus Cristo, nosso verdadeiro Deus, afirmamos que duas são as suas naturezas a resplandecer na sua única hipóstase, na qual, durante toda a sua permanência salvífica entre nós, tanto mostrou os prodígios quanto os sofrimentos, não na aparência, mas verdadeiramente, já que na única e mesma hipóstase se reconhece a diferença das naturezas, porque cada natureza quer e o opera em comunhão com a outra o que é próprio. E por esta natureza louvamos também as duas verdades naturais e operações que juntas concorrem à salvação do gênero humano. Que maravilha, vejam, não é? E o número 559 diz:
Estabelecido tudo isso com toda a exatidão e diligência, determinamos que não é lícito a alguém exprimir uma outra profissão de fé, nem escrever, compor, pensar ou ensinar de outro modo. Aqueles, porém, que ousarem compor uma profissão de fé, ou difundir, ensinar ou transmitir um outro símbolo aos que no helenismo, paganismo, do judaísmo ou de qualquer outra heresia desejam converter-se ao conhecimento da verdade, ou os que tentarem introduzir inovações de expressão ou invenções de linguagem para transtorno de quanto agora por nós foi definido, se forem bispos ou clérigos, os bispos sejam rebaixados do episcopado e os clérigos do estado clerical. Se forem monges ou leigos, sejam anatematizados. Vejam, anatemas, fora da Igreja de Cristo. Tendo em vista que um concílio não desfaz o que o outro fez, então o que acabamos de ver ainda está em vigor sobre as duas naturezas de Jesus, histórico, não é? Mas teológico. Veja, humano, mas divino, homem, mais Deus, tendo a vontade e o querer na natureza humana e tendo a vontade e o querer na natureza divina. Porém, não antaposta, mas em concórdia, em harmonia. Vejam, e aqui nós temos duas imagens belíssimas e autênticas. Lucas diz que Jesus foi para o deserto e no final de 40 dias sentiu fome. Sentiu fome, humanamente falando, veja. 40 dias sentiu fome. E foi aí na fome, na necessidade vital, que o diabo o tentou, não é? Mas com a linguagem bíblica da Sagrada Escritura, ele, com a vontade humana imaculada, veja, e na vontade divina, sempre Deus deu resposta ao diabo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Uma outra cena belíssima é no Horto das Oliveiras, que ele diz: Pai, se for possível, da tua vontade, afasta-te de mim este cálice. A vontade humana de Jesus, do sofrimento, era não sofrer. Veja, mas aceitou a vontade divina de passar pela dor e o sofrimento. Belíssimo, né? Belíssimo. E só entendemos se nós entendermos também essa teologia. Se nós não entendermos, e aqui é interessante que o documento deixa claríssimo nos padres da igreja, veja, nos doutores da igreja, não é? Se alguém compor um outro credo, não é? Se alguém ensinar e escrever uma outra doutrina, se for bispo, vai ser rebaixado. E se for clero, não é? Vai, de fato, perder, ser reduzido a leigo, se for um padre. E se for um monge ou um leigo, será anatematizado, ou seja, fora da igreja. Ainda está em vigor. Vejam, isso é contra as heresias. O mundo de hoje que cria silogismos, o mundo de hoje que cria neologismos, não é? Em linguagem, é um mundo totalmente herético, até dentro das teologias, né? Eu acho que uma das teologias que mais comete e cometeu heresias foi a teologia da libertação, que os seus teólogos, não é, por soberba, vaidade, prepotência, eles criaram neologismo,
silogismos, para falar da criação teológica que eles mesmos, nos seus devaneios, eles criaram. Então, não existindo dentro da tradição, atenção, termos, palavras, nem linguagem, eles criaram novos termos, novas linguagens, para nos iludir, nos convencer razoavelmente aqui na questão da nossa razão, da nossa cognição. Vejam, o quanto é perigoso, porque isso constitui não pensamento, não ideias, mas ideologias que estão por trás e, de fato, construindo colunas para erguer um edifício paralelamente da sã doutrina, do santo magistério e da santa tradição, manipulando as sagradas escrituras. É terrível isso. Não é? E quantas cabeças foram feitas? Centenas e milhares de cabeças foram feitas. Seminários, não é? De dezenas e centenas de turmas de padres seminaristas foram formados com esta cabeça. Dentro da mesma igreja. Né? E por isso que muitas correntes terríveis, dentro da nossa igreja. Vamos avante? E então, o terceiro subtema desse inciso, o quarto inciso, é o verdadeiro corpo de Cristo. O verdadeiro corpo de Cristo. É o número 476. Né? Jacira diz: quem não aceita o testemunho de Jesus acaba servindo aos ídolos do mundo e correndo para a morte. Vamos ver o texto. Visto que o Verbo se fez carne, assumindo uma verdadeira humanidade, o corpo de Cristo era delimitado. E isso quem diz é justamente o Concílio de Latrão, em 649. O Dênsegs está no número 504, depois vamos ver aqui, 504. Né? Muito bom esse livro, viu? Quem puder comprar, compre. Tem todos os concílios aqui, não é? A tradição genuína, dentro dos cânones. Vamos avante, vejam. Em razão disso, o rosto humano de Jesus pode ser desenhado. No concílio, no sétimo concílio ecumênico, que é o concílio de Niceia, em 787, a igreja reconheceu como legítimo que ele seja representado em imagens sagradas. Olha aqui, o fundamento na tradição e no magistério, a questão das imagens da nossa igreja. Olha, que é possível fazer imagem de Jesus Cristo. E o fundamento está na carta paulina, em que, em Filipenses, capítulo 2, o próprio Paulo diz que Jesus é a imagem perfeita do Pai. E dentro desse fundamento é que é permitido fazer imagem. E a partir de Jesus Cristo, as imagens dos santos e santas de Nossa Senhora. Veja o fundamento. Que nós somos tão criticados absurdamente e ignorantemente por aqueles que têm a Sagrada Escritura como o baluarte maior, não é? Como o livro de fato da salvação, e no entanto não faz uma feliz interpretação, mas pelo contrário, usa como arma de acusação e de condenação. É terrível isso. Cuidado.
Vamos avante, vejam o que diz aqui, não é? Que fala justamente da condenação de erros a respeito da Trindade e Cristo. Vamos ver. Hoje eu estou cheio de livros. Né? Se alguém não professa, de acordo com os santos padres, em sentido próprio e verdadeiro, dois nascimentos do mesmo e único Senhor nosso e Deus Jesus Cristo. Vejam. Tanto antes dos tempos do Deus e Pai, sem corpo e sempre eternamente, como da Santa sempre Virgem genitora de Deus Maria, no corpo, no fim dos séculos, e que é o único e o mesmo Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, é substancial ao Deus e Pai, segundo a divindade, e consubstancial ao homem e à mãe, segundo a humanidade, e que o mesmo é passível quanto à carne, e não passivo quanto à divindade, circunscrito quanto ao corpo, incircunscritos quanto à divindade, que o mesmo é não criado e criado, terreno e celeste, visível e inteligível, concebível e inconcebível, para que pelo mesmo que é inteiro homem e Deus seja reformado o homem inteiro que caiu no pecado, seja condenado. Veja aqui. Se alguém não professar, você sabia disso? Os dois nascimentos de Jesus. Os dois nascimentos. Porque a gente é tão apegado, não é, à carne, que a gente pensa que nascimento só foi o de Maria. Mas Jesus, antes do tempo, não é, foi gerado. Então ele nasceu. Foi gerado por Deus, certo? O nascimento de Jesus foi gerado. Ele não procedeu como Espírito Santo. Ele foi gerado. No Espírito, na divindade, invisível, como diz. Na plenitude dos tempos, dos séculos, ele foi também gerado humanamente na carne, no seio bendito da bendita Virgem Maria. Veja, os dois nascimentos de Jesus. Tá certo? Já vi pessoas explicando o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães, o reduzindo a simples partilha. O milagre é o poder de Deus. Não se explica, se crê. Sim, essa partilha é justamente uma conotação, não é, da interpretação absurda da teologia, não é, da libertação, uma interpretação socialista, não é? E comunista cristã, como existe comunismo e cristão. Pelo amor de Deus, comunismo nunca pode ser cristão, não é? Vocês vão encontrar muitas coisas se vocês pegam, por exemplo, as teologias, a história da teologia, vocês vão ver absurdamente quantas teologias no tempo, na história, nos séculos foram levantadas, quantas teorias, né? A própria teologia contemporânea, que está aquém da genuína teologia da igreja. Absurda. 477. Ao mesmo tempo, a igreja sempre reconheceu que no corpo de Jesus, Deus, que por natureza é invisível, se tornou visível aos nossos olhos. Com efeito, as particularidades individuais do corpo de Cristo exprimem a pessoa divina do Filho de Deus. Este fez seus os traços de seu corpo humano a ponto de, pintados em uma imagem sagrada, poderem ser venerados, pois o crente que venera sua imagem, venera nela a pessoa que está pintada. Atenção, católico!
se tinha alguma dúvida sobre as imagens, né, de Cristo e sobre as imagens dos santos e santas, de Nossa Senhora, dos anjos, está aqui, 447. Veja, e com fundamento, não é? Segundo o concílio de Nicéia, o número, ou seja, o ano 781. 781. O número aqui no Danzig, na história, é 601, que eu vou fazer questão de ler, que fala justamente, veja, o Regi Regum, a carta Regi Regum ao imperador Constantino IV, não é? Do agosto de 682. Confirmação das decisões do Concílio de Constantinopla III contra os monotelistas e o Papa Honório I. Vamos ver aqui, que negava isso, uma heresia. Atenção, o que diz? Veja, eu vou repetir. Este fez os traços de seu corpo humano a ponto de pintados em uma imagem sagrada poderem ser venerados, pois o crente que venera sua imagem, venera nela a pessoa que está pintada. Quando nós veneramos uma imagem de Nossa Senhora, veneramos Nossa Senhora, Maria de Nazaré. Quando veneramos a imagem do Sagrado Coração de Jesus, veneramos o próprio coração de Jesus. Vejam, um santo de devoção à própria pessoa que chegou à glória dos altares, reconhecido por esta igreja e é digna de reverência, de honra, vejam, e de modelo para nós. Atenção aqui, é a igreja que está dizendo isso. A igreja. Por isso, nada de ficar com dúvidas ainda, por argumentos dos nossos irmãos separados, que não tem nenhum fundamento. O único fundamento é a Bíblia, em fundamento deslocados. Nós temos um acervo de documentação, não é? Que fundamenta isto, e ainda ficamos com dúvidas. Mas a dúvida é porque nós não gostamos de ler, de investigar, de pesquisar, e por isso não encontramos. Vou ler aqui o número, veja. Ficamos sabendo de fato que o Santo Ecumênico e Grande Sexto Sínodo, o terceiro de Constantinopla, como também o inteiro Sínodo de Roma, no ano 680, reunido ao redor desta Santa Sé Apostólica, sentiu e em concordância conosco professou, atenção, que o mesmo Senhor Jesus Cristo é um da Santa Inseparável Trindade e é composto de duas e em duas naturezas, de modo inconfuso, inseparável, indiviso, que, sendo único e o mesmo, é verdadeiramente perfeito Deus e perfeito homem, salvaguardadas as propriedades das duas naturezas nele confluentes, que um e o mesmo, como Deus, operou as coisas divinas inseparavelmente, como homem operou as coisas humanas, sem somente o pecado, não pecou. O sínodo proclamou verazmente que ele, por si, tem duas vontades naturais e duas operações naturais, pelas quais é também demonstrada principalmente a verdade das suas naturezas, para que se reconheça claramente a diferença. Ou seja,
sua respectiva pertença a essas naturezas nas quais é composto o único e o mesmo Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que na verdade reconhecemos que este santo e sexto sínodo seguiu a pregação apostólica sem tropeçar, em tudo de acordo com as definições dos 5 sínodos santos e universais, sem nada acrescentar ou diminuir quanto ao estabelecimento pela fé ortodoxa, mas seguindo de modo bem reto o caminho régio e evangélico, e neles e por meio deles foram guardadas a elaboração dos sagrados dogmas e a doutrina dos padres aprovados pela Igreja Católica. Atenção! E já que o Sínodo de Constantinopla anunciou com grande ênfase a definição da reta fé, que também a sé apostólica do bem-aventurado apóstolo Pedro acolheu com veneração. Por isso nós, e através do nosso ministério, esta veneranda sé apostólica concorda e unanimemente aprovamos o que por este foi definido e o confirmamos com a autoridade do bem-aventurado Pedro, o primaz dos apóstolos. E igualmente anatematizamos os autores do novo erro, isto é, Teodoro, bispo de Farã, Ciro de Alexandria, Sérgio e Pirro, e também Honório, que não iluminou esta igreja apostólica com a doutrina da tradição apostólica, mas tentou subverter a imaculada fé com ímpia traição. Versão grega, permitiu que a igreja imaculada fosse manchada por ímpia tradição, como ele diz. Vejam só. E esses homens eram bispos cardeais, teve até um papa que queria inverter, subverter e trair a fé dos apóstolos. Vejam, é o 6º sínodo. A igreja nunca permitiu. Era até chamado os sínodos, os concílios. E unidade com os outros 5. Vejam. A igreja, a tradição, como isso é. E a importância, não é qualquer coisa. E por isso não se pode fazer um estudo do catecismo de qualquer jeito, não é? Apenas por uma visão teológica, mas fazer o estudo do catecismo dentro do atual Concílio Vaticano II, não é? E com os outros sínodos e concílios, a história aqui, vejam, o Código de Direito Canônico está aqui que legisla, não é, dentro das Sagradas Escrituras. Vejam, dentro das Sagradas Escrituras, para a gente poder fazer uma interpretação, para não estar colocando aqui achismos, não é, e opinismos, ou seja, eu acho, eu opino, não é? Talvez, não é? Acredito que seja. Não, temos que fazer uma investigação da fé, a qual esse acervo e toda essa tradição requer no tempo e na história. O Catecismo da Igreja Católica é muito sério, não é? É toda a riqueza. Quando o documento do Papa, isso no colegiado, já expliquei isso aqui, isso em concílio, em sínodo ou em conferências, vejam, quando sai, é palavra de Deus para nós. E, portanto, todo católico batizado deve conhecer. Deve conhecer. Vocês acreditam que existem
católico, e tem muitos, né, que não têm os documentos do Concílio Vaticano. Já vai fazer 70 anos e não sabe ainda o que é o Concílio Vaticano, não sabe o que é Constituição, não sabe o que é declaração, não sabe o que é decretos, minha gente. Não sabe. Por quê? Porque houve uma popularização, uma divulgação exacerbada, não é, por parte do protestantismo das Sagradas Escrituras, como o único livro que salva. E nós, católicos, entramos nesta, não é, e esquecemos da nossa igreja, não é, de fundamentá-la. Como é que eu vou fundamentar historicamente, biblicamente, teologicamente Nossa Senhora? Só para falar de hoje, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Como é que eu vou defender os dogmas da Santa Igreja só pela Sagrada Escritura? Não, tem dogma que nem tem nas Sagradas Escrituras. Mas tem o mesmo Espírito. Atenção aqui, o evangelista do amor, João, diz no anexo, no capítulo 21 do seu evangelho, diz: e ele disse e fez muito mais coisas que livro nenhum caberiam. Veja só. Os sinais que Jesus fez, os prodígios e os ensinamentos de Jesus. Quer dizer, a palavra de Deus não pode jamais ser apenas o que está na Bíblia, na Sagrada Escritura. É palavra de Deus. Mas o mesmo Espírito que é atual, que inspira, está na nossa igreja. E por isso que vai se formando palavra de Deus, vejam, nos mesmos apóstolos, na sucessão apostólica. Isso é lógico, que é chamado magistério da nossa igreja. Está sendo inspirados, não é? Avante, vamos para o quarto subtema, o coração do Verbo encarnado, que está aqui em 478. Jesus conheceu-nos e amou-nos a todos durante sua vida. Vejam, sua agonia e paixão, e entregou-se por todos e cada um de nós. O Filho de Deus amou-nos e entregou-se por nós, disse Paulo ao pregar para a comunidade de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Amor-nos a todos com um coração humano. Por essa razão, o Sagrado Coração de Jesus, traspassado por nossos pecados e para a nossa salvação. Vejam que maravilha! É considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai Eterno e todos os homens. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus, veja. Essas duas realidades. Jesus, com coração humano, ama ininterruptamente o Pai e todos os homens. Coração traspassado de Jesus na cruz, né? Está sobre o peito e nos chama, vejam, ali chama o coração humano para se refazer nele, com todos os pecados, né? Com todas as faltas. Interessante, João que fala isso no capítulo 19, versículo 34, né? E podemos ver também esse contexto no Papa Pio XII, na encíclica Haurietis Aquas, não é? Haurietis Aquas, quando ele e aqui tem, viu, no meu livro, tem tudo, graças a Deus, não é? Veja, vamos lá. É o número 3.924, quando fala da encíclica Haurietis Aquas, quando fala da veneração do coração de Jesus.
15 de maio de 1956. Que maravilha, né? 15 de maio de 1956. Vamos ver aqui. Com muita razão, pois o coração do Verbo encarnado é considerado índice e símbolo do tríplice amor com que o Divino Redentor ama continuamente o Eterno Pai e todos os homens. Ele é, antes de tudo, símbolo do divino amor que nele comunga com o Pai e com o Espírito Santo, mas que só nele, como Verbo encarnado, a nós se manifesta por meio do caduco e frágil corpo humano. Vamos avante. Ademais, é símbolo daquela ardente caridade que, infundida em sua alma, enriquece a vontade humana de Cristo e cujos atos são iluminados e dirigidos por uma dupla e perfeita ciência, a beatífica e a dada ou infusa para todos nós, como vai dizer o santo angélico São Tomás de Aquino na Suma Teológica. E finalmente, e isto de modo mais natural e direto, é símbolo do seu afeto sensível, já que o corpo de Jesus Cristo, plasmado no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, goza de uma capacidade sensitiva e perceptiva perfeitíssima, mais que qualquer outro corpo humano. Vejam, mais do que qualquer outro corpo humano, o coração de Jesus e a humanidade de Jesus. Bem, peço só um pouco de paciência que eu vou fazer o resumo para que amanhã a gente passe para o segundo parágrafo, que está concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Vamos ver aqui, não é? Toda a Mariologia dentro do Catecismo da Igreja Católica amanhã. Não é? Então a gente vai ver Mariologia no curso de Mariologia e Mariologia esta semana, não é? Dentro da aula do Catecismo da Igreja Católica, certo? Para depois, para a gente passar para o mistério da vida de Cristo enquanto divino. Nós vimos Jesus enquanto humano, o mistério da vida de Cristo enquanto divino. Boa tarde, estou ligado, fuso horário às vezes atrapalha. É o nosso seminarista Ilídio Bata, que é de Moçambique, da África. Seja bem-vindo, meu querido, à aula de Catecismo nessa segunda-feira. Aqui no Brasil estamos vivendo, não é, liturgicamente a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a padroeira do nosso país, do Brasil. Vamos para o resumo. 476 do nosso Catecismo da Igreja Católica. No tempo determinado por Deus, o Filho único do Pai, a Palavra eterna, isto é, o Verbo, e a imagem substancial do Pai, encarnou, sem perder a natureza divina, assumiu a natureza humana. Aqui a gente já contextualiza os dois nascimentos de Jesus. Atenção, os dois nascimentos de Jesus dentro das duas naturezas e as duas vontades, a vontade humana e a vontade divina, que são harmônicas, não é? E você que não sabia que Jesus nasceu duas vezes, nasceu na eternidade, nasceu no Pai, antes de todas as coisas. Não é? Santo Agostinho, quando vai falar, né, de la Trindade, a teologia da Santíssima Trindade, ele diz que o Pai, Deus, é o amante, não é? Que, olhando para si mesmo, gera o amado. Quem é o amado é Jesus Cristo. Quando o amante e o amado se entreolham,
procede, a palavra técnica, procede o amor. Depois ele vai falar de uma dança chamada pericorese, ou, dependendo da semântica, pericose, em que, veja a imagem, 3 pessoas entram como se fosse no salão de dança, não é? E começa a dançar no ritmo tão harmônico que quem está de fora não vê mais 3 pessoas, mas uma única pessoa. E essa nós chamamos, Santo Agostinho chamou de substância, essência, natureza divina. Natureza divina. Ou seja, 3 pessoas com suas propriedades, com as suas missões e um só Deus. Tá certo? Aqui. O Ilíado Bata está dizendo aqui, né, na minha página, está dizendo que lá em Moçambique, sim, assisti uma missa daí, feliz solenidade para todos os brasileiros, tenho muita afeição por vós, tenho grande devoção por Nossa Senhora Aparecida. Obrigado e amém, não é? Deus abençoe. O diácono Vavá está também aqui no Instagram. O Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito é o amor. É justamente, Vavá, essa linguagem usada por Santo Agostinho, não é? O amante é aquele que sempre ama, não é? O amado é aquele que sempre recebe o amor e também, por consequência, é o que ama, não é? E o amor, o Espírito Santo, que nos leva ao coração do amado e que o amado nos apresenta ao amante. Essa é a linguagem agostiniana. Ilíado Bata diz: já tenho a novena de Dom Henrique. A dona Josilda enviou para mim. Obrigado. Ótimo. É Josilda, a nossa paroquiana. Eu agradeço a ela. Deus abençoe. Vamos rezar, né, em particular. Vamos para o número 480 desse resumo. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, na natureza de sua pessoa divina. Por isso, ele é o único mediador entre Deus e os homens. O único mediador entre Deus e os homens. É por isso também que o apóstolo Paulo, ao pregar as comunidades que ele mesmo fundara, né, ele faz questão de falar sempre em Jesus Cristo. E aí ele está falando das duas naturezas, a humana e a divina. Veja, o crucificado e o ressuscitado. E quando ele escreve as cartas, pode pegar qualquer carta de São Paulo, que você vai encontrar dezenas de vezes, né, a expressão Jesus Cristo, ou Cristo Jesus. Ele tem o mínimo cuidado de falar para não criar confusão e nem heresias. 481. Jesus Cristo possui duas naturezas, a divina e a humana, não confundidas, mas unidas na única pessoa do Filho de Deus. Veja, não confundidas. E aqui nós vimos já que ele tem vontade e querer humano e tem vontade e querer divino. Vejam, mas não conflituosas essas vontades, sobretudo harmônica, e sempre a vontade humana se submete à vontade divina. Aqui eu dei o exemplo, por várias vezes nós encontramos nos textos bíblicos. Vamos avante. O 482, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Cristo tem uma inteligência e uma vontade humanas, perfeitamente concordantes com e submetidas à sua inteligência e à sua vontade divinas,
que tem em comum com o Pai e o Espírito Santo. Atenção, né? Ratifica aqui o que falei acima, né? 483. A encarnação é, portanto, o magistério da admirável união da natureza divina e da natureza humana na única pessoa do Verbo encarnado. O mistério da encarnação é justamente este. Vejam, quem prega que Jesus foi apenas humano, ou quem prega que Jesus foi apenas divino, seja anátema, herege na nossa igreja. E nós vimos isso nos concílios, não é? A partir do século V, VI e VII, quando os padres da igreja defenderam, não é? Dos próprios bispos e dos próprios, não é? Papas, como Honório e Teodoro também. Então ficamos por aqui, né? Já 1h10, de 70 minutos já de aula do Catecismo. Amanhã voltamos no mesmo horário, às 14 horas, com o segundo parágrafo, né, desse artigo, concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. É uma mariologia dentro do Catecismo da Igreja Católica.